muitas línguas do mundo não conjugam seus verbos em tempo ou aspecto. O indonésio é um exemplo disso. A frase dia berjalan pode significar tanto ele caminha quanto ele caminhou ou mesmo ele caminhará. Para especificar melhor o tempo em que a ação ocorre, você precisa usar algum elemento adicional, como um advérbio. Dia sedang berjalan. Eu no meio caminho, ou seja, estou caminhando, a ação está em andamento, eu estou no meio dela. Dia telah berjalan. Eu já caminho, ou seja, eu caminhei, a ação já aconteceu. Dia akan berjalan. Eu em direção caminho, ou seja, eu caminharei, eu estou me movendo em direção ao ato de caminhar. Por causa de construções desse tipo em línguas sem tempo ou aspecto gramatical, muitas pessoas desenvolvendo Conlangs decidem evoluir os tempos gramaticais nas suas conjugações a partir de advérbios. Eu mesmo cometi esse erro diversas vezes, incluindo com Sorlan. Veja algumas conjugações do verbo caminhar em Sorlan, por exemplo. A forma habitual, mapes, caminha, tem esse sufixo is, evoluindo de um advérbio que lá em proto-sulino significava por aí, ao redor. A forma do presente progressivo, mepa, está caminhando, vem do advérbio a, que significa aí. E o passado imperfectivo, mepra, caminhava, vem do advérbio hra, que significava antes. Pois bem, se você evoluiu conjugações dessa forma numa Conlang sua, você cometeu uma bela gafe. Eu realmente nunca encontrei nenhum registro de língua em que conjugações verbais evoluíram de advérbios. Vamos entender então como evoluir o tempo gramatical na sua Conlang no vídeo de hoje com base em como isso aconteceu em línguas reais. Comecemos tendo o português mesmo como exemplo. A maioria das conjugações de tempo e aspecto que o português possui são muito antigas, evoluindo já com conjugações desde o proto-indo-europeu. É o caso de conjugações como caminha, caminhou, caminhava. Essas conjugações são tão antigas que a gente não tem como saber de onde vieram. Mas não é o caso da conjugação do futuro, caminhará. Perceba que a conjugação do futuro evoluiu a partir da conjugação de outro verbo, um verbo auxiliar, nesse caso haver, que se tornou um sufixo da forma do infinitivo do verbo, caminhar. Evoluímos a conjugação do futuro a partir de outro verbo, não de um advérbio. Outras formas de conjugar os verbos em diferentes tempos e aspectos ainda ocorrem de forma mais analítica, sem fundir as duas palavras. Vai caminhar, está caminhando, tinha caminhado. Perceba que é sempre um verbo auxiliar que usamos para criar tempos novos, não um advérbio. Mas note também que quando usamos esse verbo auxiliar, o verbo principal não fica conjugado normalmente. Ele sempre desenvolve uma forma nominal ou adverbial. A forma caminhar funciona como um substantivo, né? Caminhar é cansativo, por exemplo. A gente pode usar essa forma como um substantivo numa frase. A forma caminhando funciona como um advérbio. Ele se machucou caminhando. E a forma caminhado funciona como um adjetivo. O trajeto caminhado era bonito. Pois bem, basicamente o que acontece quando uma língua desenvolve conjugações de tempos verbais, ela primeiro precisa desenvolver uma forma de nominalizar ou adverbializar os verbos, fazendo com que eles possam ocupar outras funções sintáticas na frase, funções de substantivos, adjetivos, advérbios. A forma como as línguas fazem isso é bem variada. Em muitas, como no português, é complicado dizer como as formas nominais surgiram porque elas são muito antigas. Temos morfemas finais colados no verbo, o ar, ado, ando, mas não sabemos de que palavra original evoluíram. Mas a gente pode ver evoluções desse tipo em outras línguas. Vamos começar com o mandarim, uma língua que a gente pode dizer que é inteiramente analítica, onde cada morfema continua sendo uma palavra separada de certa forma. Wochu significa eu vou, eu ia, eu irei. Chu é simplesmente o verbo ir em todas as suas formas que seriam conjugadas no português. Mas ele também é a forma nominal do verbo. Se eu quiser dizer eu gosto de ir, eu digo 我喜欢去, eu gostar ir. É a mesma construção que eu uso se a coisa que eu gosto for um objeto, como eu gosto de livros. 我喜欢书, eu gostar livro. A gente também pode criar um aspecto perfectivo do verbo em chinês com o sufixo le, como em 我去了. Esse le é o mais próximo de uma conjugação propriamente dita em mandarim, indicando uma ação completa, vista de fora, como eu expliquei no vídeo sobre aspecto gramatical. Pois bem, mas esse morfema de aspecto também evoluiu de um verbo, justamente do verbo completar, concluir. Literalmente a frase significa eu ir completar, eu fui. Ou seja, assim como em português, a marcação de tempo e aspecto evolui de verbos, não de advérbios. A diferença é que o mandarim não possui uma forma nominal diferente da forma conjugada dos verbos. Em japonês, a gente já começa a ver diferentes formas nominais nos verbos. Veja, por exemplo, o verbo hanasu, falar. Essa é a forma básica de conjugação do verbo. Hanasu pode significar eu falo, por exemplo.
Para passar a ideia de falar no infinitivo como uma forma nominal que pode ser usada como sujeito de uma frase, a gente pode usar o substantivo koto, que significa algo como coisa num sentido abstrato. Hanasu koto, coisa de falar, coisa que fala, coisa que se fala, ou seja, falar. Hanasu koto wa taisetsu desu. Falar é importante. Mas esse uso de koto para dizer uma forma nominal é bem recente em japonês. Esse morfema ainda significa exatamente coisa. Existe, no entanto, outra forma nominal bem mais antiga e que encontramos nas conjugações dos verbos em japonês. A forma que termina em i. No caso do verbo, ficamos com hanashi. Não há como saber a origem exata desse i que nominaliza um verbo, pois é algo antiguíssimo, que já existia em proto-japônico segundo as reconstruções. De qualquer forma, a gente pode dizer que hanashi é uma forma antiga de dizer falar ou fala, conversa, uma forma nominal do verbo. E essa forma aparece em conjugações, como quando usamos o perfectivo. Hanashita, falei. Esse ta, usado aí para formar esse aspecto perfectivo, evoluiu de uma contração de teari, onde ari é o verbo existir ou estar em japonês antigo. O te, por sua vez, também parece ter vindo de um antigo verbo japonês, mas seu significado exato não é certo. Ele está na mesma forma nominalizada que o verbo hanashi. O que se sabe é que ele é conectado à forma nominal de outro verbo para passar uma ideia de estar completo, de completude. Então, hanashite ari seria algo como estou no completar de falar, ou estou em completude de fala. É só meio estranho, mas é difícil traduzir exatamente. A ideia é que a coisa existe num estado completo, concluído da ação de falar. Vemos então que a conjugação do japonês inclui 3 verbos que se fundiram em sequência. Agora vamos ver como a conjugação de tempo evoluiu no Swahili. Aqui, por questões mais práticas de entender o sistema, vamos usar um verbo transitivo como exemplo, kuona, que significa ver. Aqui, ku é um prefixo nominalizador, que transforma o verbo num substantivo, então corresponde ao infinitivo mesmo, kuona, ver. No presente temos algo como ninaona mte, vejo uma árvore. Ni é o prefixo de pessoa, eu. Na indica o tempo presente e mte é o objeto, árvore. Perceba que existe um morfema dentro do verbo que marca o presente. A gente já vai entender sua origem, mas primeiro vamos ver uma frase adicional com 2 verbos, como ninahitaji kuona mte. Preciso ver uma árvore. Perceba que o verbo ver aqui aparece depois do verbo precisar, que é o que está conjugado no presente agora. Aparece como se fosse objeto do verbo, exatamente como no português. Preciso ver. Ninahitaji kuona. Kuona no infinitivo, como no português. Pois bem, esse na do presente era originalmente um verbo por si só, com o sentido de ter. Então a gente poderia considerar uma contração de uma forma como ninakuona mte. Sem o ku, então, ninaona mte. Literalmente algo como eu tenho a ver a árvore. Eu tenho o ato de ver a árvore. No passado a frase é niliona mte. Vi uma árvore. O li aqui também deriva de um verbo original significando estar, marcando uma condição concluída. Eu estou a ver a árvore, ou eu estou na condição de ter a árvore vista. E no futuro temos nitaona mte, verei uma árvore. Esse ta é uma contração do verbo taka, querer. Nitaka ou kuona mte seria quero ver uma árvore. Acho que dá para ter uma boa ideia, né? A conjugação de tempo e aspecto sempre, ou pelo menos quase sempre, evolui a partir de verbos auxiliares e não de advérbios. É a mesma coisa em línguas do planeta inteiro. Siga então essa dica ao criar formas conjugadas de uma conla em sua. Existem algumas tendências. O presente costuma derivar de verbos como ter e estar. O passado também costuma vir desses mesmos verbos, ou de coisas como terminar, concluir. A diferença é que muitas vezes o presente deriva da conexão de uma forma do verbo funcionando mais como um advérbio, como em estou fazendo, enquanto o passado deriva de uma forma funcionando como adjetivo, eu estou feito. O futuro, por outro lado, costuma derivar de verbos como ir, querer, dever, precisar, tornar, dando a ideia de progresso, vontade, necessidade ou transformação. Então tente criar conjugações dessa forma e esqueça a ideia de usar advérbios. Se você gosta do conteúdo que produzo aqui e aprende com ele, que tal dar uma forcinha apoiando o canal financeiramente? Você pode fazer isso de diversas formas. Pode se tornar um membro aqui no YouTube, ou um apoiador no Apoia-se, ou fazer uma doação espontânea via Pix, ou fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube. Ou ao menos dê o seu apoio com engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se e ative as notificações. E comenta aí embaixo também com suas sugestões de temas para abordar em vídeos futuros. Abraços e até mais!